O Brasil jogou ontem e perdeu. Queria falar um pouco hoje sobre a pressão psicológica nos jogadores, como a ansiedade está sendo utilizada por muitos jornalistas como algo totalmente incapacitante, principalmente para jogadores que já deveriam, jogadores do calibre da seleção brasileira, já deveriam estar lidando melhor com situações desse tipo. Eu vejo muito mais como um nervosismo do que uma ansiedade ou uma crise ansiosa, por exemplo. E também sobre o técnico Ancelotti e como que ele desempenha um bom papel de líder. Vejam só, a pressão dentro do campo, ela vai ser frequente, vai ser para sempre. Não tem quem entre, não tem quem pise numa Copa do Mundo para não sentir a pressão. Só que os jogadores dessa seleção, especificamente, eles parecem que sentem muito mais esse peso. Os jogadores, talvez por falta de entrosamento, eles ainda não têm o que a gente chama de repertório comportamental. Por que é tão importante ter um repertório comportamental? Imagine que você já repetiu várias e várias vezes uma jogada ensaiada, ou que você tem uma dinâmica de criatividade, de improviso, muito bem estabelecida com os parceiros de equipe. No momento em que as coisas não dão certo, que as coisas fogem do comum, essa criatividade, ela desperta em você uma possibilidade de criar novas jogadas, de agir de forma inesperada, tanto para a sua equipe quanto para a equipe inimiga. Por isso que essas jogadas tendem muito a dar certo. E é isso que falta na seleção de hoje. O senso de unidade, de comprometimento mútuo da equipe, ele praticamente não existe. Então, se você voltar e analisar aquele jogo de ontem, você vai ver que todas as vezes que o Brasil atacava, era basicamente um ou dois jogadores juntos. Não era o time todo em ataque. A linha estava muito mais para a defesa do que para o ataque, para tentar ter contrapartidas. Outra coisa bem interessante a gente analisar é que no pós-jogo, todos vai ser exagero, mas muitos jornalistas perguntaram, principalmente o Vinícius Júnior, se era o peso do primeiro jogo que estava incomodando, mas a gente tem que lembrar que todo jogador ele joga sob pressão, todo jogador joga com um certo nível de ansiedade. Isso já deveria ser corriqueiro, só que hoje a imprensa, por um lado é bom, que a gente consegue compreender melhor o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, os seus sintomas de modo geral. Só que também eu tô vendo muito uma certa prostituição da palavra, sabe? Qualquer coisa agora é ansiedade. O nervosismo de um jogo importante é ansiedade. E aí fica muito fácil você atribuir a culpa a talvez um sentimento e não de fato ao esforço técnico do próprio jogador, a essa equipe que não está jogando em prol de um único objetivo. Quando eu falo de repertório comportamental, eu falo principalmente de você saber o que fazer, ou então de você ter a possibilidade de criar algo novo. Então o repertório comportamental é importante porque vejamos aquela jogada que desempenhou o gol do Vinícius Júnior. Ali ele foi totalmente criativo, ali ele resolveu as coisas por conta própria, principalmente porque o time estava bem recuado. Falta jogadores com essa capacidade, ou até mesmo talvez eles tenham a capacidade técnica, mas falta confiança de que eles conseguem fazer isso e que eles conseguem fazer isso dentro do coletivo. Porque você pode ver, o Vinícius Júnior conseguiu fazer apenas uma jogada dessa durante os 90 minutos inteiros. Se a gente fica dependendo de uma pessoa especificamente, as chances é que o desempenho não vai ser tão legal. É claro que empatar com o Marrocos foi bom, pior teria sido perder. Só que o Brasil não jogou como equipe. E fica claro depois nas entrevistas pós-jogo que o técnico ele percebeu isso. A gente pode entrar em outro conceito bem importante dentro da psicologia, principalmente quando a gente fala de dinâmicas de grupo. Existe o conceito do bode expiatório. Resumindo muito, é basicamente uma pessoa que vai ser responsabilizada pelo desempenho daquela equipe ou pelos conflitos que são gerados dentro daquela equipe. Um ótimo exemplo disso, quem é dentro da nossa seleção? O Neymar, Se o Neymar joga, ele recebe a culpa por ter perdido, ou então por ter tentado criar jogadas novas no modo individual. Se o Neymar não joga, ele também acaba recebendo um pouco da culpa. É claro que ele não vem em um bom cenário. Tudo que ele tem feito, a maneira como o Neymar se comporta aí nos últimos 4 anos, ela tem realmente feito com que a população perca a confiança que antigamente tinha nele, por ele ser um prodígio. Só que o bode expiatório na falta do Neymar acaba sendo todos os outros jogadores que são referência, que estão em clubes grandes, como por exemplo o Rafinha, que joga pelo Barcelona, e o Vinícius Júnior, que joga pelo Real Madrid. Então a culpa vai ser sempre atribuída a esses jogadores. E aí não importa o quão bem eles joguem. Veja só, o Vinícius Júnior marcou um gol que foi graças a ele a gente não perdeu aquela partida. Mas ainda assim, há muitas pessoas o criticando, querendo ele fora de campo, querendo ele fora da seleção, do time principal.
E o Rafinha a mesma coisa. Claro que o Rafinha não fez uma partida tão boa, mas ele também não foi esse bagre todo que o pessoal tá falando. Então o conceito do bode expiatório é justamente esse. Você pega peças, você entende que elas são fundamentais para um desfecho negativo ou para conflitos dentro de um grupo. E a única forma que a gente vai ter de solucionar isso é se o Brasil conseguir se enxergar enquanto equipe múltipla. Se o Brasil conseguir se colocar na posição de que são uma equipe e que essa equipe ela vai tentar atingir os objetivos em conjunto, com garra. O Brasil jogou muito retrancado aquele jogo, o que não faz muito sentido, principalmente quando a gente analisa o nível técnico individual de cada uma daquelas pessoas que estão na posição de ataque. Mais uma vez, isso que o Vinícius Júnior fez para marcar o gol é um repertório comportamental, mas depender de uma única pessoa para isso não vai dar tão certo. Você pode ver que em todos os momentos de pressão, de nervosismo maior, de pressão feito pelo time do Marrocos, o Brasil tinha sempre o ímpeto de retrucar. Você pode ver que em toda a pressão que o Marrocos fazia, o Brasil já recuava, e a gente errou muitos passes, principalmente no primeiro tempo. Foram mais de 32 passes errados, se não me engano. Isso demonstra pra gente que a seleção ainda não está entrosada e que principalmente falta esse repertório comportamental. Essa seleção vai ter que treinar muito e vai ter que encaixar outras peças fundamentais. No segundo tempo, quando o técnico mexe, ele consegue ajustar um pouco dessa dinâmica. E aí os jogadores conseguem jogar de uma forma mais clara, uma forma mais leve. Só que, mais uma vez, a gente tem que tentar estabelecer isso já no primeiro tempo, porque se deixa apenas para o segundo, o prejuízo já pode ser gigantesco. Agora há pouco eu assisti o jogo da Alemanha contra Curaçao, e ali tava nítido que o Brasil de ontem, que se jogasse com a Alemanha que jogou hoje, possivelmente iria tomar um 3-0, um 4-1, um 5-1, quem sabe até outro 7-1, justamente porque toda essa questão da confiança, da unidade, ela não está se mostrando presente. Os jogadores, eles estão talvez com muito medo de errar, talvez com muita pressão nas costas, realmente eu não sei. E uma coisa que eu gostaria de entender, eu vou até buscar alguns artigos científicos, vou ler um pouco sobre psicologia esportiva para tentar trazer uma resposta, fazer um vídeo sobre isso. Por que dentro dos times, esses jogadores que jogam na Europa especificamente, eles são tão fortes, mas na seleção eles apresentam uma dificuldade muito grande. Um fator muito importante que eu fiquei feliz de ver foi que a seleção brasileira agora está contando com o apoio de uma psicóloga, né? Eu acho isso fundamental, porque traz um suporte maior para os jogadores, só que também eu tô vendo muita gente colocando todas as fichas nisso. Galera, o trabalho do psicólogo, ele só caminha até onde o paciente permite. Então, se os jogadores eles tiverem uma dificuldade muito grande, ou então se os jogadores não se colocarem à predisposição, né, para cumprir com as orientações, enfim, com essa questão de suporte da própria profissional, talvez o trabalho não seja muito efetivo. Então aqui dentro da psicologia a gente sempre fala, principalmente, a gente vai caminhar ao lado do paciente e não necessariamente caminhar por ele, né? Ninguém pode entrar no campo de futebol e marcar um gol, ninguém pode entrar no campo e fazer um cruzamento que vai determinar uma jogada perigosa, ninguém vai conseguir entrar no campo, senão os próprios jogadores, e resolverem as partidas para o Brasil. Agora a gente vai ter alguns jogos relativamente fáceis, né? Mas a gente viu que o Haiti, é o Haiti o próximo jogo, né? E a gente viu que o Haiti não é essa seleção fácil que a gente estava imaginando. Tudo isso vai ser mais um teste, mais uma medida. E pelo amor de Deus, vamos torcer que o Ancelotti ele coloque o Endrick, né? Eu não entendo muito de futebol. Eu tô colocando aqui essa pauta no vídeo só porque realmente tem a ver com psicologia. Mas veja só, me parece... eu ia falar sobre o Ancelotti. Ele é um bom líder. E por que eu acho isso? Primeiro porque ele já tem muita experiência. Ele ganhou 5 Champions League, se eu não me engano. E o domínio técnico dele durante a fala em público é impressionante. Por quê? Em algum determinado momento, uma jornalista brasileira perguntou por que não colocaram o Endrick e o que ele achou do desempenho do time de modo geral. E ele falou justamente isso que eu tô falando pra vocês. Eu não vou analisar jogadores individualmente, eu quero analisar a equipe. Eu quero ver o que a equipe tá fazendo. É até engraçado, né? Eles falam meio que equipa, porque eles falam várias línguas e tal. E é essa análise que eu acho que os próprios jogadores ainda não conseguiram desenvolver. E isso é muito bonito, porque o papel de um líder talvez seja elogiar em público e criticar no individual. É fazer a galera entender que eles têm um peso muito grande de carregar a seleção brasileira e que eles devem pelo menos tentar ter garra para honrar esse papel, desenvolver esse repertório comportamental, tentar esboçar um pouco da criatividade no jogo. Antigamente a gente tinha um gosto muito grande de ver a seleção brasileira, porque as jogadas eram armadas em questões de segundo. Hoje em dia é uma retranca, contra-ataques muito lentos, fundamentos sendo errados de pouco em pouco. Então, só para finalizar agora essa questão do vídeo,
A psicóloga estar na seleção já é um fato maravilhoso, mas só isso não vai resolver tudo. Segundo, estão colocando a ansiedade como um grande monstro, que talvez tenha responsabilizado pelo empate do Brasil, só que a gente sabe que não é assim. Todos são adultos, todos têm condições de combater contra isso. Parece que falta um pouco da vontade. E outra coisa, talvez os estímulos estejam sendo muito grandes. Como assim, Caio? Veja só, um jogador que está sendo exposto numa Copa do Mundo, ele valoriza muito o teu valor de mercado. Então talvez o objetivo individual seja muito maior do que o objetivo coletivo. Porque eles sabem que ainda que eles empatem, ainda que eles percam, eles vão estar ganhando porque vai ser valorizado, eles podem trocar de time, eles estão tendo alcance nacional, os patrocínios vão chegar a rodo para eles. Isso tudo acaba infelizmente influenciando, sabe, a determinação. Parece que o jogo ele realmente acaba indo para o segundo plano, o jogo enquanto equipe, sabe? E só para finalizar o vídeo agora, a gente falou sobre a pressão, sobre a ansiedade, sobre a psicóloga, sobre o papel de um bom líder, como foi o do Ancelotti. E a questão do Endrick, eu acredito que ele tá tentando, ele sabe que tem bons jogadores no ataque, eu acho que ele tá inconformado que esse ataque que ele montou não tá sendo suficiente. E agora ele começa a se preocupar mais com as questões de defesa. Mas talvez o Endrick seja a peça fundamental que vai resolver isso tudo, né? Mas enfim, aí a gente não tem como controlar isso, a decisão técnica. Vamos esperar que o Brasil faça bons jogos nas próximas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixa aqui seu comentário. Pratique o autoconhecimento e me segue para mais vídeos.